Boa noite, gente. Então, hoje eu vou explicar para vocês sobre o material que está aí na turma, na sala de administração financeira, Sistema Financeiro Nacional. Hoje vamos conhecer quais são as instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional, bem como uma breve descrição das empresas mais relevantes no mercado. Esse assunto é muito importante para quem pretende prestar concurso público na área financeira, como os bancos, Receita Federal e INSS. Aqui falarei um pouco sobre os principais agentes, algumas dessas empresas com certeza que vocês conhecem. Essas empresas controlam nossas vidas, nossas rendas e tributos que pagamos todos os dias. Para saber mais sobre essas empresas, acesse o site do Ministério da Fazenda na área educacional. Eu coloquei essa apostila aí para vocês no Google, no Class, só que ela não está assim tão abrangente. Ela foi disponibilizada pelo Estado, né, para os professores utilizarem, mas ela está muito resumida. E é bom que vocês pesquisem em outros materiais na internet. Quando eu botei essa apostila, eu botei junto também 2 vídeos para complementar, né, o material, porque provavelmente eu vou cobrar coisas que não vão estar aí na apostila. Então é bom que vocês pesquisem mais sobre isso e vejam aqueles vídeos que eu deixei aí no Class. Então, vamos falar aqui do Sistema Financeiro Nacional. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no Google para mostrar a vocês. Essa é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Ele é formado por um órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, ok? Então, os órgãos normativos, eles vão determinar regras gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, certo? Então, o órgão normativo, que no caso é o Conselho Monetário Nacional, é quem vai determinar o que vai ser feito ou não, certo? Então, a gente vai focar nessa parte aqui, que é o Conselho Monetário Nacional, essa parte aqui de seguros privados e previdência fechada. Nós não vamos trabalhar, eu não vou cobrar de vocês, então eu vou cobrar só moeda, crédito, capitais e câmbio. Deixa eu ler aqui para vocês. O principal ramo do sistema financeiro nacional lida diretamente com 4 tipos de mercado: o mercado monetário, o mercado de capital, ou mercado de crédito, mercado de capitais e mercado de câmbio. O mercado monetário é o mercado que fornece à economia papel moeda e moeda escritural. É aquela depositada em conta corrente. Então, o dinheiro que a gente tem lá na conta corrente é o chamado mercado monetário. O mercado de crédito é o mercado que fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e o funcionamento das empresas. Então, esse mercado de crédito vai ser os empréstimos, os financiamentos que as pessoas físicas e as empresas vão tomar junto ao banco. E o mercado de capitais é o mercado que permite às empresas, em geral, captar recursos de terceiros e, portanto, compartilhar os ganhos e os riscos. Então, aí a gente está falando de ações, certo? Que as empresas, em geral, vão captar recursos de terceiros e compartilhar, não só ganhos, mas também prejuízos, se houver. Se você for investir em ações, você corre o risco aí de ter prejuízo também. Não necessariamente você vai ter só ganhos. E o mercado cambial, que é o mercado de compra e venda de moeda estrangeira, né? Onde você vai fazer a troca do real em dólar ou do dólar em real, ou outras moedas que você queira. Então, a gente vai focar aqui nessa parte. Deixa eu voltar aqui para a apostila de vocês. Então, a gente já viu que o principal órgão do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional, é o órgão superior
né, vai ter a responsabilidade de formular, Conselho Monetário Nacional, vai ter a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico do país. É um órgão normativo, não vai executar nada, só vai determinar o que deve ser feito e não possui funções executivas, o que eu falei. É um órgão que não vai executar nada, apenas vai dizer o que precisa ser feito. É responsável pelas fixações de diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. Então, ele é formado por 3 pessoas que vão ser o presidente do Banco Central, certo? E aqui, essa equipe aqui, essas três pessoas, está desatualizado. Eu vou passar aqui para vocês atualizado quem é que vai compor o Conselho Monetário Nacional. Vai ser o presidente do Banco Central e o ministro da Economia e o secretário da Fazenda, o secretário do Tesouro. Como vocês, acho que vocês não sabem, mas eu vou falar aqui para vocês que foi criado o Ministério da Economia, é um órgão novo criado pelo Bolsonaro em 2019. Deixa eu pesquisar aqui para vocês. O ministro da Economia é Paulo Guedes. Esse ministério foi criado em janeiro de 2019 pelo Bolsonaro. E o atual ministro é o Paulo Guedes, certo? Então, Bolsonaro foi lá e botou o ministro da Economia para ser um dos presidentes do Conselho Monetário Nacional. E tirou aqui o presidente da CVM, que não faz parte mais. Aqui também a gente vai ter quem compõe, no site aqui do Banco Central, quem compõe a Conselho Monetário Nacional, composição. O ministro da Economia, que vai ser o presidente do Conselho, que é o Paulo Guedes, atualmente, o presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Ok? Então, vão ser essas 3 pessoas principais que vão compor esse Conselho Monetário Nacional. E eles vão ter uma reunião mensal, uma vez por mês, certo? Eles vão se reunir uma vez por mês para decidir o que vai ser feito no Sistema Financeiro Nacional. Ele vai ser composto também por diretores de política monetária, assuntos internacionais, normas e organizações, e todos do Banco Central. Então, vamos ler aqui as principais funções do Conselho Monetário Nacional. Autorizar a emissão de papel moeda, disciplinar o crédito e suas formas operacionais, estabelecer limite para operações bancárias, regular a constituição, funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras. Como a gente viu aqui, voltando aqui no site, eu falei para vocês que o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, certo? Então, vão ser subordinados ao Conselho Monetário Nacional o Banco Central e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Eles vão ser órgãos supervisores. Então, o que essas entidades supervisoras vão fazer? Elas vão trabalhar para que o cidadão e os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Quem vai ser esse órgão normativo? Conselho Monetário Nacional, que é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Então, essas entidades supervisoras vão estar subordinadas ao Conselho Monetário Nacional. Então, deixa eu voltar aqui. Bacen, né, a sigla para Banco Central do Brasil, ou apenas Banco Central. Trata-se de uma autarquia
ou seja, ela vai possuir autonomia nas suas funções e não é subordinado a nenhum outro órgão público. É responsável por garantir que a economia brasileira fique estável, regulando o sistema financeiro e mantendo o poder de compra da moeda do país, no caso, o real. O Banco Central vai ser quem vai autorizar as instituições financeiras a funcionar, tendo a função de fiscalizá-las. Então, para qualquer instituição financeira funcionar, ela vai precisar ter autorização do Banco Central, certo? E o Banco Central também vai ter a função de fiscalizar essas instituições. Caso não existisse ou não fosse uma entidade com essa força, o Banco Central, poderia haver excessos por parte dos bancos, por exemplo. Então, é muito importante essa questão do Banco Central fiscalizar os outros bancos. Os bancos comerciais, como os que estamos acostumados a frequentar e abrir contas, devem obedecer regras, mesmo tendo liberdade para colocar condições de preço e oferta de produtos. Se o Banco Central não impusesse regras que assegurassem os direitos dos cidadãos, poderia haver concorrência injusta e até mesmo abusiva entre essas instituições. Então, o Banco Central está aí também para deixar que não ocorra atitudes abusivas por parte dos bancos, por parte das instituições financeiras. É também o Banco Central que vai estabelecer os serviços que devem ser gratuitos, certo? Aos correntistas, às pessoas que têm conta nos bancos, como compensação de cheques e fornecimento de cartões. As instituições especializadas em investimentos, como bancos de investimentos e corretoras de valores, também necessitam da autorização do Banco Central e são fiscalizadas igualmente. Então, quais vão ser as competências do Banco Central? Emitir papel moeda e metálica com autorização do Conselho Monetário Nacional, ou seja, o Banco Central sozinho não vai decidir se vai haver impressão de papel moeda ou não. Ele só vai executar essa impressão, mas a autorização precisa vir do Conselho Monetário Nacional. Executar serviços do meio circulante, receber o recolhimento compulsório, realizar operações de redesconto, regular a execução de compensação de cheques, comprar e vender títulos públicos federais, exercer o controle do crédito total, fiscalizar as instituições financeiras, controlar o fluxo de capital estrangeiro no país, autorizar o funcionamento, bem como as competências para qualquer cargo de direção de empresas financeiras. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para me falar para vocês. Deixa eu clicar aqui no Banco Central, para ver se vai aparecer alguma coisa de importante e de interessante. Então, aqui aparece um desenho do Banco Central, bem interessante. Missão do Banco Central: assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Acesso à informação. Transparência é um dos valores do Banco Central. Mais do que cumprir as exigências da lei e dos órgãos de controle, o Banco Central vê a transparência como condição necessária para a prestação de serviço eficiente à sociedade. A transparência e a assimetria de informações fazem parte da comunicação da política monetária e da manutenção da eficiência do sistema financeiro. Então, junto com o Banco Central aqui, que é um órgão supervisor, certo? Nós temos a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, aqui nós temos um órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Nós temos aqui as entidades supervisoras, Banco Central e CVM. A CVM também é uma autarquia, certo? Só que, diferentemente do Banco Central,
ela foi criada para fiscalizar o mercado de capitais. E o que vai ser esse mercado de capitais? Vai ser as ações que você vai ter lá na Bolsa de Valores, ok? Então, ele foi criado justamente para supervisionar a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, aqui vocês percebem que o Banco Central vai fiscalizar esses órgãos aqui, bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcios, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamento e demais instituições não bancárias. E a CVM, que é o Comissão de Valores Mobiliários, vai fiscalizar a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Vamos clicar aqui no CVM para ver o que é que vai aparecer aqui para a gente. Ela foi criada em 1976, né, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil, certo? Essas duas instituições, Banco Central e Conselho Monetário Nacional, são muito importantes, certo? A CVM é uma autarquia, né, em regime especial vinculada ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autoridade administrativa independente, né? Como ela é uma autarquia, ela vai ser independente, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo estabelecido, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Vou voltar aqui para a apostila. É um órgão responsável, CVM, é um órgão responsável pela fiscalização, fixação de normas e disciplina do mercado de valores mobiliários. Então, a CVM vai ser a grande responsável pelo funcionamento regular do mercado de capitais brasileiro. É ela quem dita as normas a serem seguidas e, em caso de descumprimento, também é a responsável por aplicar as penalidades previstas, ok? Então, ela vai ser responsável por fiscalizar e aplicar as penalidades. É formado por 4 diretores com mandato de 5 anos e vão ser todos esses diretores da CVM vão ser indicados pelo presidente da República. E nós temos aqui o Banco do Brasil, né? Que até pouco tempo era um banco do governo, mas agora não é mais. Agora é um banco de economia mista, cujo capital é formado de 50% de capital privado e 50% de capital público. Ainda é responsável pelo crédito rural e possui uma câmara de compensação de cheques. Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa de bancos e caixas. Então, aqui, banco. Banco é a instituição financeira especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores, certo? E aqueles que precisam de empréstimos. Além de custodiar, guardar esse dinheiro, ele providencia serviços financeiros para os clientes, saque, empréstimos, investimentos, entre outros. Os bancos são supervisionados pelo Banco Central, que trabalha para que as regras e regulações do Sistema Financeiro Nacional sejam seguidas por eles. A manutenção da estabilidade e da solidez do Sistema Financeiro Nacional é, consequentemente, da economia de um país, passa por um sistema bancário eficiente e seguidor das regras determinadas pelo regulador. Tem esse videozinho aqui, eu já vou aproveitar e vou clicar aqui para vocês verem e ouvirem. Para que servem os bancos? Esta é Maria. Maria tem uma farmácia, mas quer ampliar a loja. Para fazer os investimentos, por um tempo ela vai precisar gastar mais dinheiro do que ganha. E agora, Maria?
E este é João. João gasta menos do que ganha, mas não tem lugar para guardar suas economias. João poderia emprestar o dinheiro a Maria. O problema é que Maria não conhece João. O que fazer? Bom, é para isso que existe o Sistema Financeiro Nacional, o SFN. O SFN é o ponto de encontro de pessoas como João, chamadas de poupadores, e Maria, chamadas de tomadores de empréstimos. Fazem parte do SFN os bancos, as cooperativas de crédito, as corretoras de câmbio, os consórcios, as bolsas de valores, as seguradoras. Ufa! Num banco, por exemplo, João pode depositar quantias variadas, não somente a que Maria precisa, e numa aplicação pode receber juros por isso. O banco pode emprestar esse dinheiro a Maria e cobrar uma taxa de juros normalmente maior do que a paga a João. Essa diferença é chamada de spread bancário. Ao canalizar o dinheiro dos poupadores para os tomadores de empréstimos, o sistema financia os investimentos produtivos do país e os objetivos de consumo das famílias. Um sistema financeiro eficiente tem outras vantagens. João não precisa se preocupar com a segurança física do seu dinheiro. Maria não precisa carregar o dinheiro até o fornecedor para pagar pelas mercadorias. João também não corre o risco de emprestar o dinheiro a quem ele não confia. Mas espera aí, por que o João confia que o dinheiro que ele depositou na instituição financeira continua lá? Descubra no próximo episódio. Gente, aqui só foi um resuminho, né? Mas o Sistema Financeiro Nacional vai ser composto por agentes superavitários, que vão ser aquelas pessoas que têm recurso sobrando, que vão lá e deixar o dinheiro na sua conta corrente ou na poupança, e o banco vai utilizar esses recursos, né, para os agentes deficitários, que vão ser aquelas pessoas que não vão ter dinheiro sobrando, né, que vão precisar de recursos para custear alguma atividade, algum bem ou alguma outra coisa, certo? Então, o Sistema Financeiro Nacional vai, de certa forma, intermediar aí essa relação entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Então, aqui também muito interessante, no site do Banco Central do Brasil, fala aqui sobre os tipos de bancos, né? Banco de câmbio, como já tinha falado para vocês, ele vai realizar compra e venda de moeda estrangeira. Um banco comercial, que vai o quê? Captar recursos por meio de depósitos à vista e a prazo, intermediar a circulação de recursos entre investidores, certo? Ou agentes superavitários e tomadores de empréstimos, que vão ser os agentes deficitários. E os bancos de desenvolvimento, que é o BNDES, vai proporcionar financiamento a médio e a longo prazo de projetos para desenvolvimento econômico e social do país. Vai captar recursos de depósito a prazo, repasses e fundos de investimento. E bancos de investimento vai realizar empréstimos de capital fixo ou de giro e vai captar recursos por meio de depósitos a prazos e interfinanceiros, mas não opera com depósitos à vista. E o banco múltiplo, que além de banco comercial, acumula funções de outras carteiras, como a de investimentos ou de câmbio. Aí temos aqui Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública que atua como banco comercial aqui, ó, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, vão atuar aqui como banco comercial, com prioridade para a concessão de empréstimos e financiamentos de projetos sociais. E o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, uma empresa pública federal que provê financiamentos de longo prazo e apoia investimentos em todos os segmentos da economia. Mas o BNDES aqui, ele vai fornecer financiamentos, né, de longo prazo, mas somente, na maioria das vezes, para grandes empresas, né? Grandes empresas mesmo. Então, vamos voltar aqui para a apostila de vocês. Então, o Banco do Brasil, eu já falei, né? Um banco de economia mista, um banco comercial, formado por capital público e privado. E temos aqui o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES,
que vai ser responsável pela política de desenvolvimento de longo prazo do governo federal. Atribuições: impulsiona o desenvolvimento nacional, fortalece o setor empresarial, promove o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e serviços e vai promover o crescimento e diversificação das exportações. Eu acredito que vocês já devem ter visto aí em grandes empresas, a maioria delas, tipo no centro, quando você vai chegar lá na empresa, aqui tem investimentos do BNDES. Então, é um banco que financia a maioria das empresas, né? E grandes empresas. São empresas que vão, de certa forma, empregar várias pessoas, né? Por que o BNDES faz isso? Faz isso porque se aquela grande empresa acabasse fechando, certo? Ela ia acabar trazendo um prejuízo para aquela comunidade, para aquela cidade. Então, não seria muito bom que aquelas pessoas que trabalhassem na empresa fossem demitidas. Um exemplo de uma empresa que nós temos que recebeu dinheiro do BNDES foi a Mineração Caraíba, né? Como vocês sabem, ela quase faliu, mas recebeu recursos do BNDES para não haver essa falência, para não haver a demissão dos seus funcionários, né? Isso ia trazer um prejuízo econômico muito grande para a região. E temos aqui a Caixa Econômica Federal, que é o agente responsável pela operacionalização dos programas habitacionais e de saneamento básico. Também é conhecido como Banco do Trabalhador, porque repassa o seguro-desemprego, o FGTS e o PIS. Aqui temos outras instituições importantes, instituições de crédito de curto prazo, bancos comerciais, caixas econômicas e bancos cooperativos. Aqui, bancos cooperativos, entraria o Sicoob aqui, certo? Como um banco cooperativo. E aqui, instituições de médio e longo prazo, banco de desenvolvimento, banco de investimentos, instituições de crédito para financiamento de bens de consumo duráveis, sociedades de crédito, financiamento e investimentos, caixas econômicas, sistema financeiro de habitação, caixa econômica, associações de poupança e empréstimos, sociedade de créditos imobiliários e instituições de intermediação de mercado de capitais, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, investidores institucionais, instituições de seguro e de capitalização, seguradoras, corretoras de seguros, entidades abertas de previdência privada, entidades fechadas de previdência privada e sociedades de capitalização. Essa parte aqui, essa última parte, não, outras instituições importantes. Não vou cobrar muito de vocês, eu não achei interessante essa parte aqui. Nós vamos focar apenas nessa parte aqui que eu mostrei para vocês, que fala de moeda, crédito, capitais e câmbios, certo? Que, voltando, fazendo um resumo para vocês, que é composto pelo órgão superior, é um órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, ok? Que não vai executar nada, só vai dizer o que precisa ser feito, através do seu conselho, né, que é formado por três presidentes, que é o ministro da Economia, que no caso é o presidente desse conselho, e o presidente do Banco Central e o secretário da Fazenda, o ministro da Fazenda. E aí vai ter os órgãos supervisores, certo? Que vai ser o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Que esses órgãos, essas entidades vão supervisionar as instituições financeiras, que vão ser operadores. Os operadores são as instituições que vão lidar diretamente com o público, no papel de intermediário financeiro. Então, nem Banco Central, nem CVM, você não vai lá para abrir uma conta no Banco Central e nem comprar uma ação aqui na Comissão de Valores Mobiliários. Quem vai executar todas essas operações vão ser esses órgãos aqui: bancos e caixas, administradoras de consórcio, bolsa de valores,
Então, é isso aqui que eu quero que vocês foquem nessa partezinha aqui. Eu vou falar para vocês que eu fiquei muito desmotivada porque eu gravei uma aula e não foi salva. Então, eu tô gravando essa segunda aula um pouco chateada, né? Porque eu gravei a outra aula, mas esqueci de ligar o microfone, então gastei minha voz e acabou que só saí na imagem, não saiu som nenhum. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não quis deixar tão longa como a outra que eu fiz, que deu 40 minutos. Eu quis fazer uma aula mais rápida. Mas é isso. Tem um material lá no Class, mas o material tá muito enxuto. Tem pouca informação, pouquíssima. Então, eu quero que vocês pesquisem. Vocês vão dar uma olhada aqui nesse site, né? Que tem descrevendo direitinho aqui quais vão ser as funções de cada entidade do Sistema Financeiro Nacional. Ok? Boa noite a todos e até a próxima aula.